Capítulo 2. Um diálogo estranho. Foi tão repentino, tão horrível, tão diferente de tudo que já havia acontecido a Diggory, mesmo em pesadelos, que ele deu um grito. Instantaneamente, a mão de tio André tapou-lhe a boca. Nada disso! Sua mãe pode ouvir e você sabe muito bem que ela não deve levar sustos. Nada podia ser mais desagradável, disse Diggory mais tarde, do que lidar com o sujeito naquelas condições, mas não gritou de novo. Melhor assim, disse tio André. Reconheço que é chocante quando vemos pela primeira vez uma pessoa sumir. É fato. Até eu fiquei arrepiado quando vi outro dia o porquinho da Índia desaparecer. Foi naquele dia que o senhor deu um berro. Ah, você ouviu? Espero que não ande me espionando, hein? Não fiz isso, disse Diggory indignado. Mas quero saber o que aconteceu com a Polly. Pode me dar os parabéns, replicou tio André esfregando as mãos. Minha experiência deu certo. A menina se foi, sumiu deste mundo. O que o senhor fez com ela? Enviei a menina para um outro lugar. Uau. Que história é essa, hein? Tio André sentou-se e respondeu. Bem, vou contar-lhe tudo. Já ouviu falar de Dona Lenir? Não é uma tia-avó ou qualquer outra coisa parecida? Não é exatamente isso. Era a minha madrinha, aquela ali na parede ali. Diggory olhou e viu uma fotografia amarelada mostrando uma velha com um chapéu antigo. Lembrava-se agora que já tinha visto essa foto em algum lugar numa dessas velhas gavetas que fica em casa. Tinha perguntado à mamãe dele quem era, mas ela preferia não tocar no assunto. Não era uma figura muito simpática, pensou Diggory. Mas claro, a gente nunca pode ter certeza quando se trata dessas fotografias bem antigas. Havia alguma coisa de errado com ela, tio André? Perguntou o menino. Bom, isso depende do que você chama de errado. As pessoas, elas são tão quadradas. Sem dúvida ficou bastante esquisitinha nos últimos tempos. Não tinha muito juízo e foi por isso que aprenderam. No hospício? Não! Que isso, menino? De maneira nenhuma. Só na cadeia mesmo. Sim? Mas por quê? Ah, coitadinha. Andou agindo mal. Tanta coisa, mas não vamos falar nisso. Sempre foi muito boazinha para mim. Escute, tio, que tem a ver uma coisa com a outra? Eu quero saber de Polly. Tudo a seu tempo, meu rapaz. Eu era uma das poucas pessoas que minha madrinha gostava de ver quando adoeceu gravemente. Ela não se dava muito bem com as pessoas comuns, ignorantes, entende? Também eu sou assim. Mas nós nos interessávamos sempre pelas mesmas coisas. Inclusive, pouco dia antes dela morrer, ela me disse para ir buscar em sua casa uma pequena caixa que ela guardava numa velha escrivaninha. No momento em que eu toquei na caixa, já senti, pelo formigamento dos meus dedos, que tinha nas mãos um vasto segredo. Deu-me a caixa e tive de fazer-lhe uma promessa. Logo que ela morresse, eu tinha que queimar tudo, sem abrir, depois de certas cerimônias. Não cumpri minha promessa, é claro. Não diga! Foi muito feio da sua parte, hein, tio? Feio? Feio? Ah, estou entendendo. Está querendo me dizer que os menininhos devem cumprir suas promessas. Muito bem, viu? Eu tô gostando de ver. Mas também deve admitir que essas regras morais, embora excelentes para as criancinhas e para a criadagem e para as mulheres e para as pessoinhas em geral, não podem ser aplicadas aos grandes estudiosos, aos grandes sábios e aos grandes pensadores. Não, Diggory, homens como eu, conhecedores da sabedoria oculta, não estão amarrados a essas regras vulgares, do mesmo modo como estamos distanciados dos prazeres vulgares. Nosso destino, meu filho, é solitário, mas está acima de tudo
Suspirou tio André e assumiu uma expressão tão grave, tão nobre, tão misteriosa, que por um instante Diggory chegou a pensar que ele dissera alguma coisa muito profunda. Porém, ele lembrou da cara feia que o tio André fez momentos antes que Polly sumiu, e as palavras perderam a eloquência e o sentido. Pensou: ele só tá querendo dizer que só pode fazer tudo aquilo que ele quiser para obter tudo que ele desejar, sem nenhuma consequência, sem nada. Naturalmente, durante muito tempo eu não ousei abrir a caixa. Sabia que deveria estar guardando algo extremamente perigoso, pois a minha madrinha, ela era de fato uma mulher fora do comum. Para dizer a verdade, ela era uma das últimas criaturas mortais neste país que ainda tinha nas veias sangue de fada. Uma vez me disse que havia mais duas no tempo dela, uma duquesa e uma arrumadeira. Sério, Diggory, você está agora conversando com o último homem, muito provavelmente, que teve realmente uma fada madrinha. Que tal, hein? É uma coisa que você poderá se lembrar com orgulho quando tiver a minha idade. Aposto que era mais uma bruxa do que uma fada, pensou Diggory, acrescentando em voz alta: eu quero saber da Polly! Que mania de bater sempre na mesma tecla, como se isso fosse a coisa mais importante. Minha primeira iniciativa foi naturalmente estudar a própria caixa. Era muito antiga. Já bem sabia que não era grega, nem egípcia, nem babilônica, nem hitita, nem chinesa. Era mais antiga do que essas nações. Ah, que dia fabuloso quando descobri afinal a verdade. A caixa viera da Atlântida, quer dizer, era séculos mais velha do que essas coisas da Idade da Pedra que costumavam desenterrar por aí na Europa. Não era uma coisa rústica como aquelas outras, pois já na aurora do tempo, a Atlântida era uma grande cidade com palácios, templos e homens cultos. Tio André fez uma pausa como se esperasse algum comentário de Diggory, mas este, de minuto a minuto, estava gostando menos do tio. Não disse nada, então tio André voltou a falar. Enquanto isso, eu estava aprendendo um bocado sobre magia em geral. Não seria conveniente contar isso a uma criança. Enfim, cheguei a ter uma boa noção das coisas que poderiam existir dentro da caixa. Depois de vários estudos, fui apertando o cerco. E claro, tive de conhecer algumas pessoas, digamos, à margem da sociedade. Passei por algumas experiências muito desagradáveis. Foi por isso que fiquei de cabelos brancos. Mas ninguém pode virar feiticeiro sem pagar um preço. Acabei perdendo a saúde, mas melhorei. E acabei conhecendo o segredo. Embora não houvesse a menor possibilidade de que alguém pudesse escutá-los, tio André inclinou-se e cochichou. A caixa da Atlântida continha certas coisas que fora trazida de outro mundo, quando o nosso mundo mal começava. Que coisa? Perguntou Diggory, que mesmo sem querer já estava curioso. Pó fininho, pó seco, nada de entusiasmar, nada que valesse tanto trabalho. É o que você deve estar achando, né? Mas quando eu vi aquele pó, eu tive o cuidado de não tocar nele e pensei que cada grãozinho ali já estivera em outro mundo. Não estou falando de outro planeta, pois planetas fazem parte do nosso mundo. Estou falando de outro mundo mesmo, outra natureza, um outro universo, um lugar onde você jamais chegaria mesmo que viajasse eternamente através do espaço deste nosso universo. Um mundo que só poderia ser alcançado através de magia. Bem, sabia que se fizesse direitinho, aquele pó nos levaria ao lugar de onde viera. A dificuldade era esta: como fazer? Minhas primeiras experiências foram grandes fracassos. Usei um porquinho da Índia
Alguns apenas morreram, outros explodiram feito bombas. Que maldade! Como você teme fugir do assunto? É para isso que as criaturas existem. Eu paguei com meu dinheiro. Onde é mesmo que eu estava? Ah, sim. Afinal, acabei conseguindo fazer os anéis, os amarelos. Surgiu então uma nova dificuldade. Eu estava convencido de que um anel amarelo remeteria ao outro mundo, qualquer criatura que tocasse nele. Mas de que valeria isso se a criatura não podia voltar para dizer o que havia visto por lá? E a própria criatura? Perguntou Diggory. Não podendo voltar, ficaria numa enrascada. Você sempre olha as coisas de um ponto de vista negativo, replicou tio André com impaciência. Não passa pela sua cabeça que se tratava de uma experiência magna. Só remetemos uma pessoa a outro lugar quando desejamos saber como é esse outro lugar, certo? Bem, e por que o senhor mesmo não foi? Diggory jamais vira alguém tão surpreso e ofendido quanto o tio André por causa de uma simples pergunta. Esse menino deve estar maluco! Um homem da minha idade, nas condições de saúde, correr o risco do impacto e dos perigos de um universo diferente? Nunca ouvi nada tão disparatado toda a minha vida! Você sabe o que está dizendo, menino? Ei, moleque, pense bem. Trata-se de um outro mundo, onde podemos encontrar tudo. Ah, é? E foi para lá que o senhor enviou a Polly? As bochechas de Diggory estavam vermelhas de raiva. Só tenho uma coisa a dizer. O senhor pode ser o meu tio, mas procedeu como um covarde. Mandou uma menininha para um lugar onde nem o senhor tem coragem de ir. Bico calado! Ordenou tio André, dando um tapa na mesa. Não admito que um fedelho fale comigo dessa maneira. Você não entende nada. Eu sou o grande mestre, o mago, o iniciado, o que está realizando a experiência. É claro que preciso de material para executá-la. Daqui a pouco você vai me dizer que deveria ter pedido licença aos porquinhos da Índia antes de usá-los. Nenhuma alta sabedoria pode ser atingida sem uma dose de sacrifício. Mas a ideia de que o sacrifício deve ser eu mesmo é completamente ridícula. É como pedir a um general para lutar como um soldado raso. Suponhamos que eu morresse. Que seria do trabalho de toda a minha vida? Olhe, é melhor acabar com esse papo furado. O senhor vai trazer a Polly de volta? Eu já ia dizer, quando você me interrompeu com seus maus modos, que descobri afinal a maneira de fazer a viagem de volta. Os anéis verdes são capazes disso. Mas Polly não levou nenhum anel verde. Não levou. Disse o tio André com um sorriso maldoso. Mas se ela não levou, não poderá voltar! Gritou Diggory. É como se o senhor a tivesse assassinado! Poderá voltar se alguém for buscá-la, usando também um anel amarelo e levando consigo 2 anéis verdes, um para si e outro para ela. Diggory percebeu que tinha caído numa armadilha. Ficou olhando para o tio André, estarrecido, boquiaberto. As bochechas passaram do vermelho ao pálido. Tio André continuou agora num tom forte e alto, como se fosse um tio perfeito que tivesse dado ao sobrinho um dinheirinho e um bom conselho. Espero, Diggory, que você não acene agora a bandeira branca. Ficaria muito triste se uma pessoa de nossa família não tivesse a honra e a nobreza de socorrer uma dama em perigo. Oh, cala a boca! Se o senhor tivesse um pingo de honra, iria o senhor mesmo, mas eu sei que não tem. Está bem, já vi que tenho que ir eu mesmo. Só que o senhor é um monstro. Tudo cruelmente planejado.
Ela foi, tadinha, sem saber de nada. E agora eu tenho que ir buscá-la. É claro! Comentou o tio André com seu odioso sorriso. Pois muito bem, eu vou. Mas tem uma coisa que faço questão de dizer antes de ir. Até hoje eu não acreditava em magia, agora eu sei que existe. Sendo assim, eu acho que os velhos contos de fadas são todos mais ou menos verdadeiros. E o senhor não passa de um bruxo cruel, como os que existem nos contos. Escute então, nunca soube de um bruxo que não acabasse pagando por sua maldade no final da história. E é só isso que eu tinha pra dizer. É natural que uma criancinha pense dessa maneira. Uma criancinha criada entre mulheres como você. Não precisas preocupar-se com os meus perigos, Diggory. Não seria melhor preocupar-se com os perigos porque passam a sua amiguinha? Já há algum tempo que ela se foi. Se algum perigo existir lá, bem, seria uma pena chegar um pouquinho atrasado, você não acha? Até parece que o senhor se importa muito com isso, disse Diggory impetuosamente. Já estou cheio desse papo. O que eu devo fazer? Antes de mais nada, você precisa aprender a controlar os seus nervos, meu filho, respondeu o tio André com frieza. Do contrário, vai acabar igual a sua tia. Mas vamos lá. Levantou-se então e colocou um par de luvas e dirigiu-se para a bandeja de anéis. Eles só funcionam quando estão de fato em contato com a pele. Com luvas eu posso pegá-los à vontade, assim, desse jeito, olha só. Se levar um no bolso, nada acontecerá. Mas também tenha muito cuidado para não colocar a mão no bolso por distração. No momento em que tocar um anel amarelo, sumirá deste mundo quando estiver no outro lugar. E assim espero, porque isso ainda não foi testado naturalmente, mas sempre espero. Ao tocar no anel verde, você desaparecerá de lá e reaparecerá aqui. Bem, pego esses dois verdes e deixo que eles caiam dentro do seu bolso esquerdo. Não se esqueça do bolso em que estão os verdes, hein? V para verde e E para esquerdo. V-E. Preste atenção. As primeiras duas letras de verde. Um para você e outro para a garotinha. Agora pegue um amarelo. Eu, se fosse você, colocaria o anel no dedo, pois assim é mais difícil perdê-lo. Diggory já estava para agarrar o anel amarelo quando se lembrou de algo importante. Espere um pouco! E mamãe? E se ela perguntar onde eu estou? Quanto mais depressa você for, mais depressa estará de volta, disse o tio André tentando ser animador. Mas o senhor nem sabe mesmo se isso funciona ou se eu vou voltar. Tio André sacudiu os ombros, deu uns passos, abriu a porta e disse: Pois muito bem. Como quiser, desça para jantar, deixe que as feras devorem a garotinha, ou que ela se afogue, ou que morra de fome, ou que se perca no outro mundo, se é o que você prefere. Para mim dá no mesmo. Talvez fosse bom que, antes do chá, você avisasse a mãe dela que nunca mais verá a filha, só porque você tem medo de colocar um anel no dedo. Queria tanto ser grande para lhe dar um soco na cara. Abotoou o casaco, respirou fundo e pegou o anel, pensando como sempre pensou mais tarde, que não havia para ele outra maneira de proceder com dignidade. E é isso aí, amiguinhos. O que será que vai acontecer com a nossa amiguinha Polly? Será que Diggory conseguirá encontrá-la? E o que será que tem no outro mundo? E o que você achou do tio André? Fiquem ligados no nosso próximo capítulo desse incrível audiobook. As Crônicas de Nárnia, o sobrinho do mago. Até a próxima!